Para começar a falar desta biomolécula, nós devemos então conceituá-la. O que são proteínas? São macromoléculas compostas de uma ou mais cadeias polipeptídicas, ou seja, de aminoácidos, em que cada cadeia possui uma sequência característica específica de aminoácidos. E por isso, nós possuímos diferentes proteínas, pois como elas são formadas de vários aminoácidos, fenilalanina, metionina, isoleucina, cistina, a sequência destes aminoácidos pode especificar, ou seja, dar a denominação àquela proteína. E que também são ligadas, são unidas por ligações peptídicas. Então, para exemplificar isto, nós temos os aminoácidos livres que vão formar os peptídeos. Só para relembrar, nós devemos entender que os aminoácidos podem formar dipeptídeos, tripeptídeos, tetrapeptídeos, ou seja, oligopeptídeos, que vão ser constituídos de até 30 aminoácidos, dependendo da literatura consultada. De 30 a 50, nós temos os polipeptídeos. E acima de 50 aminoácidos, contendo que irão formar uma ou mais cadeias polipeptídicas, nós temos então as proteínas, que são específicas para cada situação. Qual a importância, então, das proteínas? Nós sabemos que elas são as macromoléculas mais abundantes, porque elas são formadoras das células, são constituintes encontrados em todas as células dos sistemas. Milhares de tipos diferentes de proteínas são encontradas, pois nós sabemos que elas são sintetizadas a partir do material genético contido na célula, no núcleo da célula. Então, este material genético é que irá comandar a síntese proteica que acontece nas organelas chamadas de ribossomos. Para isto, os RNAs mensageiros levam a informação para o ribossomo, onde esta informação é traduzida e os RNAs transportadores irão trazer estes aminoácidos para que eles possam ser unidos por ligações peptídicas, um atrás do outro. Então, as informações genéticas são expressas como proteínas. Essas proteínas, elas podem ainda ser processadas em outras organelas, como, por exemplo, no complexo de Golgi. E, a partir disto, esta proteína ter uma conformação que nós chamamos de conformação nativa. Outras funções, além de estrutural, são transportadoras. Nós temos como exemplos de proteínas transportadoras a albumina, encontrada também em alguns alimentos, como o ovo, no albúmen do ovo, mas também na corrente circulatória dos organismos. Elas são responsáveis por transportar alguns nutrientes, como o cálcio, e também dar solubilidade a alguns lipídios, como ácidos graxos. Além disto, nós temos a hemoglobina, encontrada na corrente circulatória e que é responsável pelo transporte do oxigênio, para que este oxigênio possa ser transferido para as células e ser utilizado pelas células. Além de compor as células, as proteínas também podem compor certos tecidos específicos, como, por exemplo, a queratina, encontrada na carapaça de alguns insetos, encontrada também em algumas células, em alguns componentes celulares. O colágeno, que é encontrado nos sistemas, nos tecidos,
e os proteoglicanos, que fazem parte também da parede celular de alguns micro-organismos, como as bactérias. As proteínas também podem agir de forma contrátil, ou seja, elas têm a função nos músculos e são responsáveis pela contração muscular, como, por exemplo, a actina e a miosina, que se deslizam uma sobre a outra para que a contração muscular possa acontecer devido a alguns estímulos. Além disto, as proteínas compõem as imunoglobulinas, ou seja, os anticorpos. Então, elas fazem parte do sistema de defesa do organismo também. Além disto, as trombinas, que são responsáveis pela cascata de coagulação sanguínea após uma lesão, e elas fazem parte de alguns peptídeos, de alguns venenos encontrados em alguns organismos, como, por exemplo, na cobra, no escorpião, nas aranhas. São reguladoras, elas fazem parte de alguns hormônios, como, por exemplo, insulina e glucagon, que são hormônios responsáveis pelo equilíbrio de glicose na corrente circulatória. E, além disso, uma função importantíssima. As proteínas, elas fazem parte das enzimas. Então, elas funcionam também como catalisadoras de vários processos metabólicos que acontecem no interior das células, como a glicólise, o ciclo de Krebs e outros metabolismos. Vamos ver, então, na prática, como nós podemos detectar as proteínas em alguns alimentos ou materiais. Em um experimento simples, vamos demonstrar a presença de algumas proteínas em alguns compostos e alimentos que temos aqui dispostos na bancada. Nós temos aqui a água, o sal, sal de cozinha, cloreto de sódio, o açúcar comercial, açúcar utilizado como alimento, a clara de ovo, que foi separada da gema, leite e a gelatina, aquela mesma gelatina que a gente conhece, que é utilizada no preparo de sobremesas. Nós sabemos que água, sal e açúcar são alimentos que não contêm proteínas, mas a clara do ovo contém albumina. O leite contém algumas proteínas, proteínas do soro e caseína, e a gelatina também é composta de vários tipos de proteína. Neste experimento, nós iremos detectar apenas a presença da proteína por meio da adição de sulfato de cobre, mas também adicionando soda cáustica, ou seja, o NaOH, para que possamos alcalinizar o meio e o sulfato de cobre, então, reagir com as proteínas, gerando um composto de coloração violeta. Esse teste também é chamado de teste do biureto, porque o biureto possui ligações parecidas com as ligações peptídicas que acontecem entre os aminoácidos para a formação da proteína. Então, quando o sulfato de cobre entra em contato com as ligações peptídicas, isto gerará um composto de coloração violeta. Então, vamos para o teste. Nós, inicialmente, iremos colocar para substâncias líquidas em torno de 1 ml no tubo. Então, para isso, nós iremos pegar uma pipeta de Pasteur e adicionar em torno de 1 ml de água. Nós iremos fazer o mesmo, pegando outra pipeta, na verdade, uma espátula, para que possamos pegar o alimento sólido, no caso aqui, o sal. Nós iremos colocar uma quantidade de sal.
torno de 1 grama. Nós iremos também transferir o açúcar, em torno de 1 grama, para outro tubo de ensaio. Fazemos o mesmo agora para a clara do ovo.